Soares, a querida amiga e procuradora Rosângela, os ilustres advogados que nos homenageiam com suas presenças, a doutora Cíntia, e eu peço a Cíntia para ler a ata da sessão anterior. Ata da sessão presencial de julgamento da Primeira Câmara Especializada Cível, realizada no dia 24 de outubro de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça, número 9668, de 26 de outubro de 2023, publicada em 27 de outubro de 2023 e até a presente data não foi impugnada. Faço a apreciação do presidente da sessão. Sem som, desembargador. Sobre a ata em votação. Sob o silêncio de todos, declaro aprovada. Eu pergunto à doutora Cíntia se tem versão de pauta na... Sim, tem. O primeiro processo será o da pauta de ordem número 2. Doutor Marconi Fonseca e doutor Antônio Cláudio pela parte apelada. Doutor Marconi pela parte apelante. Então, o processo primeiro da julgamento é o número 2, né? É o número 2. Então, eu vou fazer o pregão do processo. O processo número 75-0948-24-2023, origem Bom Jesus, primeira vara, agravante... É o número 2. A ordem é a segunda. Ah, tá. É Teresina, né, doutora Cíntia? Isso. Desculpa, então. Então, o processo é o 00-16-897-74-2015, origem Teresina, sétima vara civil, apelante Fabrício Dourado Gonçalves, advogados Marconi de Souza Fonseca e Ricardo Brito Aragão Linhares, apelada Televisão Pioneira Limitada, advogado Ézio José Raulino Amaral, que tem como relator o eminente desembargador Haroldo Oliveira Reim, a quem concedo a palavra, desembargador Haroldo, com muita honra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, reiterando os meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos demais dignas pessoas, presentes nesta sessão de julgamento. E eu retorno a palavra a Vossa Excelência, a fim de que, existindo advogado para sustentação oral, o comando continuará sendo de Vossa Excelência. Então, como o relatório foi disponibilizado, eu concedo a palavra ao ilustre advogado da parte agravante. Bom dia, doutora Cíntia. Está chegando o áudio? Sim. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo desembargador Aderson Antônio Brito Nogueira, presidente dessa douta Câmara, excelentíssimo desembargador, que eu nunca vou errar o nome dele, Haroldo de Oliveira Reim, né? Ele se zangava muito isso. Desembargador ilustre, excelentíssimo desembargador, eu acho convocado, Antônio Soares dos Santos, não sei se está presente, excelentíssima representante do órgão ministerial, doutora Rosângela de Fátima, pessoa que eu tenho muita estima, doutora Cíntia Holanda, minhas considerações sempre, nobres amigos advogados presentes, tá, ilustres, estagiários, não sei a relação, e em especial as minhas considerações ao Serventuário da Justiça, que proporcionam e proporcionaram essa reunião, tá? A Cíntia, em especial, pela dedicação sempre e pela presteza de trazer sempre informações aos advogados. Meu bom dia a todos. Obrigada, disponha. Tá? Eu não posso deixar de falar, de externar aqui duas situações, né, dois agradecimentos. Eu acho que agradecimento se faz em vida. E talvez eu não tenha outra oportunidade de ter uma sessão dessa e o ritmo de trabalho, o volume, de ter numa sessão o desembargador Haroldo Oliveira Reim,
e o desembargador Antônio Soares. O desembargador Haroldo Oliveira Ren, eu tive a chance, a oportunidade de ser escrevente cartorário, isso há mais de 20 anos atrás, e ele tinha um modo de ser que me inspirou para a advocacia, que auxiliou e orientou todos os serventuários dos cartórios. Na época, para quem não sabe, jovens advogados ou advogados presentes jovens aqui, não existia secretaria, né? Existia cartórios ali, extrajudiciais, que acumulavam função judicial, e o doutor Haroldo estava à frente da vara de registros públicos e foi um dos juízes que mais orientou os cartórios, que mais determinou procedimentos, que mais enxugou a vara de registros públicos, né? E isso marcou o primeiro, segundo, terceiro cartório de registro civil, Glória Fonseca, Ivone Lages e o Biratã Vieira. Tá? Desembargador, se eu pudesse dar um abraço, eu daria agora. Tá? Muito obrigado pelas orientações. E, por outro lado, o desembargador Antônio Soares, também na vara de família, um grande mestre, um grande representante também do Poder Judiciário, um juiz que aplica muito bem as suas fundamentações. Minhas admirações e meu respeito ao desembargador Antônio Soares. Minha família agradece e agradece muito ao Haroldo Ren. Muito obrigado. A matéria, o processo hoje, né, a apelação, eu vou ser muito curto nas minhas palavras. Trata de uma indenização contra a TV Pioneira e o portal Pioneira. Fabrício Dourado é o apelante. Um cidadão sindicalista, trabalhador, pai de família. Não quero que ninguém aqui nessa nobre sessão passe o que esse cidadão passou e o que ele sofre desde 2013. Tá? Ele acordou, ele foi preso, ele foi julgado pela mídia, ele foi julgado pela TV Pioneira, foi exposto ao ridículo, imagem de sua RG, seu nome completo, a sua profissão pela parte apelada. E em nenhum momento do processo, nobres julgadores, se observa, tá? Se observa provas alegadas pela TV Pioneira que o apelante não tenha direito de indenização. Em nenhum momento. Pelo contrário, ilustre relator, no processo consta as provas que não há indício nenhum do juízo de piso, juízo monocrático, proferir a sentença dele, julgando o mérito antecipadamente. Existem provas nos autos. Tá? Então, o seu Fabrício Dourado, desembargadores, nobre relator, acordou, foi preso. A família, os amigos e a sociedade teresinense, pela uma mídia sensacionalista, uma mídia, tá, que quis expor, sim, e ter mais cliques e mais audiência, expôs o seu Fabrício, o apelante, à situação vexatória. Imputaram crime a eles. Formação de quadrilha. A sociedade acordou diferente naquele fatídico dia do ano de 2013. Seu Fabrício, por incrível que pareça, desembargador, não houve nem inquérito aberto, muito menos denúncia. Foi liberado. Por 2 anos tentou contato com o portal e a TV para uma retratação, não teve acesso. Depois de 2 anos de sofrimento, o desembargador Oliveira Ren, ele procurou o grupo para a promoção da ação de indenizatória e retirada das imagens do portal. Não foi aceito. Não teve outra medida a não ser requerer justiça ao Poder Judiciário,
requerer uma retratação garantida constitucionalmente, requerer uma indenização, uma reparação pelo excesso. A parte apelada se excedeu no direito dela de informação. Não foi razoável, proporcional. A parte apelada, ela extrapolou o direito de informação e de jornalismo, de reportagem. Ela feriu mortalmente, conforme prova nos autos, ela feriu mortalmente, com a sua conduta, a dignidade da pessoa humana e o direito de personalidade, personalíssimo, de não ter maculado a sua imagem. Então, nesse dia, o seu Fabrício teve um mundo praticamente destruído. Nunca se recuperou. Nunca se recuperou no processo, o desembargador Oliveira Henry. Provas nos autos. Prova nos autos. Excesso nos autos. E, por incrível que pareça, sem nenhuma prova, sem inquérito, sem denúncia, o juízo monocrático proferiu sentença julgando improcedente desembargador Antônio Soares os pedidos do recorrente. E cesseou, rasgou o Código Instrumental Brasileiro e a Constituição Federal na sua decisão monocrática. Proferiu decisão julgando improcedente os pedidos, julgando antecipadamente o mérito, com o pedido do desembargador Oliveira Henry de audiência de instrução e julgamento. No processo monocrático, há sim decisão do ilustre juiz, pedidos para as partes se manifestarem se queriam, naquele tempo da Covid, fazer uma audiência por televídeo, né, não presencial, ou se queria esperar o retorno, né, das atividades presenciais. Nós nos manifestamos no processo. Pedimos, requeremos audiência presencial e arrolamos 3 testemunhas no processo para melhor instruir, para maior dilação probatória no processo, o que não foi aceito. Pelo contrário, julgou antecipadamente, cesseando a defesa, ampla defesa e contraditório. A sentença proferida, ela feriu mortalmente o direito do recorrente. Processo sem provas, sentença julgada antecipadamente. O nosso pleito no processo, ilustre relator, é a nulidade da sentença. É a nulidade, que ela seja nula a sentença proferida pelo juízo de piso, dando oportunidade ao apelante, uma audiência de instrução e julgamento, né, materializando o princípio da ampla defesa e contraditório no juízo monocrático, para ouvir as testemunhas, tá, que foram arroladas pelo apelante. Caso nobre relator, Vossa Excelência não entenda pela nulidade da sentença, proporcionando e restabelecendo o devido processo legal para uma audiência de instrução e julgamento coletivo de testemunhas, Vossa Excelência, acatando a tese do nobre juiz de piso da causa madura, que assim ele fundamentou a sentença, tá? O senhor aplica, sim, aqui na segunda instância, a teoria da causa madura, pelas provas arroladas juntas ao processo, julgando e reformando a sentença para julgar procedente, se Vossa Excelência entender que esteja devidamente instruído o processo com prova suficiente, porque há provas da matéria veiculada, há provas de fotos do RG do seu Fabrício, há prova de matérias alegando a profissão dele. Nós não podemos aceitar a sociedade que a mídia, que os portais e a TV macula a imagem de um cidadão, transforma aquele cidadão em um monstro perante a sociedade, tá? Alegando somente direito de jornalismo, direito de informação. Jamais. Nenhum cidadão suporta
10 anos de mídia, de fotos, como criminoso. É o que se requer, tá? É a nulidade da sentença para a determinação de audiência de instrução de julgamento com oitivo de testemunhas arrolado no processo. Caso Vossa Excelência não entenda, que Vossa Excelência julgue o processo, reformando a sentença, condenando o portal, coordenando a TV Pioneira, indenização e uma reparação, né? Uma reparação por danos morais e retratação no próprio portal, dando oportunidade ao apelante em escrever, falar para a sociedade que ele não é criminoso, que ele não praticou nenhum crime, estabelecendo a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal. É o que se requer, vai desculpando pelo tempo. Muito obrigado. 13 minutos. Muito Obrigado, doutor Marconi. Obrigado, doutor Marconi. Com a palavra, ilustre advogado da parte apelada. Bom dia, senhor presidente, desembargador Aderson. Bom dia, desembargador Haroldo, doutor Antônio Soares, doutora Rosângela, nobre representante da Procuradoria de Justiça, senhora secretária, doutora Cíntia, demais advogados, colegas aqui presentes. Uma honra poder voltar à sessão deste colegiado em mais um ano e compartilhar com Vossas Excelências a experiência desses processos. E esse processo, em especial, senhor relator, senhores desembargadores, é um processo que chama a atenção porque a parte apelante, ela alega provas, ela faz alegações desconexas, ela alega no primeiro momento que tem as provas e depois ela alega que não tem provas e que foi julgado antecipadamente a lide, que, portanto, isso teria violado o devido processo legal. Então, é um processo que, na verdade, se baseia em um direito fundamental de uma empresa de jornalismo, que é noticiar os fatos que ocorrem em sociedade, e foi justamente isso que a televisão pioneira fez em relação ao objeto desta lide. E, inicialmente, antes de adentrar propriamente no mérito da ação do jornalismo que foi desenvolvido, a apelada, ela impugna a alegação, doutor Antônio Soares, quanto à violação ao devido processo legal. E, nesse sentido, a apelada chama a atenção para o fato de que a parte apelante ela não pode alegar nulidade processual por requerer a realização de uma audiência de instrução e julgamento, porque nos autos consta claramente que as partes foram intimadas para requerer a produção de provas e a parte autora, ora apelante, no momento oportuno, lá em 2018, ela não requereu a realização de prova testemunhal. Ela foi requerer isso bem posteriormente, a parte que requereu a realização de audiência de instrução, a parte que requereu a oitiva de testemunha, a parte que arrolou tempestivamente a testemunha foi apelada. Foi designada até uma audiência que deveria ser realizada para ouvir a testemunha da apelada. E, pasmem, quem se opôs à realização da audiência foi a própria parte autora, apelante, que agora vem a este tribunal alegar que houve violação ao devido processo legal. Data vênia, analisando o histórico processual, analisando os requerimentos apresentados pelas partes, essa preliminar de nulidade ela deve ser rejeitada. Ela deve ser rejeitada porque, em momento algum, foi violado qualquer prerrogativa ou faculdade processual da apelante, volto a dizer, porque não requereu tempestivamente a realização da prova testemunhal. Ultrapassada essa preliminar, no mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
Volto a dizer, volto a afirmar, é preciso entender que a TV Pioneira veiculou uma informação que foi divulgada pela Polícia Civil do Estado do Piauí. O nobre advogado que me antecedeu afirmou que a TV Cidade Verde condenou, informou, errou. Mas não foi isso que aconteceu. A TV Cidade Verde, nobres desembargadores, noticiou um fato: a prisão da parte apelante. Se a prisão foi isso é fato incontroverso nos autos. Se houve um erro na prisão, o erro não partiu da televisão Pioneira. A televisão Pioneira informou aquilo que ocorreu. E mais, doutor Antônio Soares, a televisão Pioneira, ela sequer ela veiculou informação utilizando-se de sigilo de fonte. Pelo contrário, todas as informações que foram prestadas pela TV Cidade Verde, e isso efetivamente está provado nos autos, inclusive um DVD que foi juntado aos autos, todas as informações foram prestadas pela autoridade policial, que inclusive foi entrevistada em vídeo, que é justamente o delegado do 12º Distrito Policial. A TV Cidade Verde apenas noticiou isso. Se houve um erro, o erro foi da autoridade policial. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato. É interessante observar que a parte autora, a hora apelante, ela se insurge contra um veículo de comunicação que noticiou um fato real que ocorreu e que está noticiado, informado, como eu disse, pela autoridade policial, mas interessante é que a parte apelante ela não se insurgiu contra quem errou, que é justamente o que foi justamente a polícia. Porque se houve um erro, o erro foi da polícia, não da televisão Pioneira, que apenas noticiou o fato. As reportagens estão juntadas aos autos, o vídeo da reportagem feita pela TV Pioneira está também anexada aos autos. Toda a linguagem utilizada pelos jornalistas da TV Pioneira é uma linguagem absolutamente objetiva, informando aquilo que efetivamente aconteceu. Então, ao contrário do que foi dito, não há sensacionalismo algum. E foi dentro desse contexto lastreado no direito da televisão Pioneira de informar que o juiz de primeiro grau decidiu pela improcedência da ação. E é dentro desse direito que a televisão Pioneira pugna, desembargador Haroldo, primeiramente pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, que foi indeferido em primeira instância. Não há comprovação alguma quanto ao direito do apelante a esse benefício, e que seja rejeitada a preliminar, justamente porque, volto a dizer, a parte autora não pugnou tempestivamente pela realização da prova testemunhal, e no mérito, desembargadores, a parte apelante pugna pela manutenção in totum da sentença que julgou improcedente a demanda. É o que se requer, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos, muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, com a palavra, o eminente relator para o seu voto. Senhor presidente, reiterando meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos demais insígnios participantes desta sessão, eu quero agradecer ao doutor Marconi pelas gentis palavras e, como eu costumo dizer, tentei, e tão somente isso, fazer ou tentar fazer, tentar fazer simplesmente o que me determinava o meu munus como juiz de direito da vara de disputa da nossa capital. E as suas gentis
e elegantes palavras, eu só posso e devo acreditar a generosidade do seu coração, mesmo porque é também registro meu e de todos aqueles com quem eu tive a alegria e a honra de privar durante o meu dia a dia como magistrado daquela unidade. Sempre fui bem tratado, como não poderia deixar de ser, em razão da qualidade e elegância da educação de cada um deles. Como também, de forma carinhosa, acredito que, graças a Deus, eu tentei também retribuir da mesma forma. E ao nosso processo, eu tenho cuida-se de apelação civil interposta por Fabrício Dourado Gonçalves para reformar a sentença exarada na ação de indenização por danos morais proposta contra a Televisão Pioneira Limitada, ora pelada. Ingressou a parte autora com a ação, alegando em síntese que no dia 3 de setembro de 2013 teve sua liberdade privada sem justificativa pela Polícia Civil do Estado do Piauí, que com a prisão, a emissora requerida usou indevidamente e sem autorização a imagem do autor, através de exibição de seus documentos pessoais, maculando sua imagem e honra, causando danos irreparáveis ao autor. Requer o benefício da justiça gratuita, antecipação de tutela para retirada da imagem do requerente do seu portal ou de qualquer outro meio de divulgações, bem como retratação pública e do mérito a confirmação da liminar, bem como indenização por danos à imagem e danos morais. A parte ré apresentou contestação, rebatendo os fatos narrados pelo autor, alegando que veiculou reportagem jornalística com informações repassadas pela polícia. Perdão, gente. Isso aqui é relatório. Perdão. Voto. Perdão. Pretende o autor apelante a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de publicização de reportagem de matéria jornalística exibida pela TV aberta, em TV aberta, decorrente de investigação criminal que o envolvia, veiculando notícia acerca da prisão de uma quadrilha de estelionatários. Da análise das provas constantes dos autos, tenho que não se faz prosperar a pretensão indenizatória formulada, considerando que as referências lançadas na matéria produzida pela ré traduziram-se apenas no relato de acontecimentos criminais pelos quais o autor estava sendo investigado, inexistindo qualquer excesso no conteúdo passível de gerar responsabilidade da requerida ao presente caso. Tanto, a reportagem acostada dá conta apenas de ter sido levada ao público, o telespectador, a narrativa de situação que efetivamente ocorreu, em que fora noticiada a prisão de pessoas investigadas de realizar estelionato, conforme repassado pelo delegado do 12º Distrito Policial. No caso, não existe qualquer comentário pessoal desabonador contra o demandante ou mesmo juízo de valor a partir da matéria produzida pela ré, limitando-se o conteúdo, repiso, a noticiar fato que ocorrera, o qual guarda certo interesse social, vez que informava a respeito da suspeita de prática delituosa e investigação criminal correlata. Na espécie, ausente o abuso ao direito de informar por parte da requerida, atuando dentro dos limites da liberdade de imprensa, na medida que apenas divulgou relato verídico e incontroverso, dando conta da prisão do autor e seu suposto envolvimento com prática criminosa.
repita-se. A esta altura, cito trecho da obra de Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, editora Revista dos Tribunais, 2004, e continua atualíssima, na qual enfatiza com prioridade, aspas, tão importante quanto preservar e resguardar a individualidade e a intimidade das pessoas, quando necessário, é assegurar o direito de divulgação dos fatos pela imprensa quando estes alcancem dignidade e interesse público ou social que suplante aqueles, fecho aspas. E temos a nossa Constituição, artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, e aqui para mim está toda a égide deste direito, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º do artigo 220, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, ou 4º, 5º, 10º, 13º e 14º. Fecho aspas. A proposta consta do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. Assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ora, a fonte, a polícia do 12º distrito desta capital. Ela própria não pediu reserva. Então, era o que nós chamamos de fato público. Sobre o tema, a jurisprudência nos diz o seguinte. Tendo em vista que a matéria jornalística de cunho meramente informativo, não opinativo, eu entendi que assim o fora, não houve opinativo, mas simplesmente informativo ao caráter dado à notícia, apenas narrou a prisão de autuado por crime de tráfico ilícito de drogas, apontando-se tratar de suspeito de envolvimento em crime de latrocínio, com base nas informações transmitidas pelos policiais militares, sem transbordar os limites da liberdade de imprensa por meio de abuso de direito ou de propósito de caluniar ou injuriar, não resta caracterizada a hipótese de responsabilidade civil, devendo-se, assim, preservar o rol de liberdades do artigo 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no artigo 5º, 4º, 9º e 14 da Carta Magna. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, relatora Sandra Reves, data do julgamento, 11 de março de 2020. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento deste recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Haroldo. Desembargador Antônio Soares dos Santos, como vota, Vossa Excelência?
Pois não, presidente, inicialmente reiterando os cumprimentos já feitos no início desta sessão, antes da abertura, quero também, igualmente, o desembargador Haroldo, reportar-me sobre as referências pessoais trazidas pelo nobre advogado Marconi Fonseca, agradecer-lhe pela gentileza e também consciente de que, na verdade, ele foi e se tornou um grande profissional que é hoje da advocacia. Senhor presidente, na verdade, o relator é aquele que se debruça e que esmiuça, que com acuidade verifica todos os autos do processo, naturalmente, e traz subsídios que a gente resta acompanhar o raciocínio e verificar realmente que se coaduna com o nosso pensamento. Não se pode descurar ser uma matéria árida, pois que é conflito de direitos constitucionais, o direito à imagem e o direito à informação. De modo que, neste caso, ponderar-se-á aquilo que diga respeito ao interesse social, que é a informação, sobretudo para que se tenha o conhecimento de que os fatos e os atos de cada cidadão está sujeito a essa publicização, até para conhecimento mesmo como direito de todos. Não se pode também negar o sentir de incômodo que a pessoa, o cidadão, tem quando a sua intimidade, por qualquer motivo ou motivos outros, é devassada. No entanto, a lei assegura que, em casos tais, prevalece o interesse social. E acompanhei o tino, o raciocínio e o tirocínio e a lógica do senhor relator. Em razão tais, acompanho em seu voto integralmente, presidente. É como voto. O doutor Antônio Soares, do desembargador Haroldo, manteve a sentença de primeiro grau, tá? Eu acompanho isso mesmo, exatamente. Foi nós, desembargador Antônio Soares. Eu também entendo assim, o conteúdo dos artigos jornalísticos, essencialmente informativos, sobre prisão de indivíduos e correlação com o crime, também não viola direitos da personalidade, considerada a liberdade de imprensa, que é garantia constitucional própria do Estado Democrático de Direito. A matéria, portanto, jornalística do apelado não ultrapassou, no meu entender, o princípio da liberdade de expressão e informação. Está, portanto, em consonância com o dispositivo do artigo 5º, incisos 14 da nossa Carta da República. Com esse breve comentário, eu acompanho também em toto o ilustre desembargador relator. Então, o tribunal, a Câmara, por unanimidade, acompanha o voto do eminente relator, mantendo integralmente a sentença recorrida. Não é isso, desembargador Haroldo? Perfeito, desembargador Adécio. Então, eu agradeço ao doutor Antônio Carlos Portela, ao doutor Marconi Fonseca, né, pela maneira gentil, educada, elegante, como se comportaram. E vamos ao segundo processo da pauta. É o processo número 075, 094824/2023, né, doutora Cíntia? Isso, o primeiro da pauta. Origem Bom Jesus, primeira vara, agravante terraço, Estado, empreendimentos e participação limitada, advogado Leandro Nogueira Monteiro e outros, agravados Abel Pieta e outros, advogado doutor Fernando Chinelli Pereira, relator eminente desembargador Haroldo Oliveira Reim, a quem tem a honra de conceder a palavra. Senhor presidente, o processo se encontra no sistema.
Como o relatório foi disponibilizado, eu concedo a palavra ao ilustre advogado da parte agravante, pelo tempo regimental. A palavra ao doutor Leandro Nogueira Monteiro. Obrigado, doutor. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, doutor Aderson, excelentíssimo doutor Haroldo, desembargador relator, excelentíssimo doutor Antônio, doutora Rosângela, representando o Ministério Público, doutora Cíntia, doutor Rafael, os demais colegas presentes. Eu vou buscar ser breve na minha exposição, até porque eu acredito que o mérito do presente agravo é bastante claro e não justifica um delongamento excessivo. Com excelências, a minha cliente se insurge nesse recurso contra uma decisão do meritíssimo juiz da antiga vara agrária de Bom Jesus, da primeira vara, que mesmo diante da presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, não concedeu a liminar possessória pleiteada pela minha cliente, como determina o artigo 562 seguinte do CPC. No caso, excelências, ficou demonstrado nos autos que a minha cliente exercia uma posse já há muitos anos, desde 2008, de uma área contínua, que se estendia até uma cerca e uma estrada que fazia a divisa entre a propriedade da minha cliente e a propriedade do agravado. E em meados de 2002, se aproveitando inclusive de um cancelamento temporário do georreferenciamento do imóvel da minha cliente, por conta de uma alegação de sobreposição em outro ponto da fazenda, que já foi inclusive revertida, o agravado avançou sobre a área da minha cliente, uma área de cerca de 400 hectares, derrubando a cerca antiga que separava as duas fazendas e abrindo uma picada de fora a fora, alegando que ali deveria ser a correta divisa entre as fazendas. Isso ficou tudo comprovado nos autos, não só pelos boletins de ocorrência feitos na época, pelas fotos que foram juntadas, da derrubada da cerca e da abertura da picada, mas também, mais importante, pelas imagens de satélite, né? Foram todas objeto de um relatório técnico feito por um profissional habilitado e com um juntado de RT, que dá a fé técnica para o documento. E essas fotos demonstram que até a invasão e a abertura da picada, a área era contígua até a cerca e a estrada que divide as duas propriedades. Peço até licença, excelência, para mostrar aqui uma imagem, só para ficar mais claro. Minha cliente ocupava essa área até, não sei se os doutores estão vendo a tela. Doutores, perdão, eu estava só mostrando uma imagem aqui para ficar mais claro, mas até a abertura dessa picada, minha cliente ocupava a área até essa linha preta, mais ou menos, e a picada foi aberta em meados de 2022. As imagens de satélite de 2022 começam a exibir, de repente, a abertura dessa picada que nunca existiu, que é uma divisa falsa, que foi aberta pelo agravado. Na defesa do agravado, excelências, ele alega simplesmente que ele é dono daquela área, apresenta uma matrícula que, na origem, não tem nenhuma delimitação clara de onde fica, e sobre a qual foi feito um georreferenciamento, inclusive aproveitando a derrubada temporária do gel da minha cliente. Mas, como não poderia deixar de ser, eles não conseguem apresentar nenhuma prova de que efetivamente exerciam posse sobre aquele pedaço invadido. Inclusive porque era uma área que, desde 2008, a posse era exercida pela minha cliente. Eles trazem só fotos do restante da área deles, para comprovar a posse, e alegam que a área deles é produtiva, ao contrário da minha cliente, que por diversas razões financeiras, de licenciamento ambiental, até hoje não conseguiu dar a destinação desejada para a área dela. Só que, assim, como se de fato o fato do imóvel ser produtivo justificasse ou dessa autorização para que um vizinho avance sobre a área do outro.
Além disso, excelência, mesmo que fosse verdadeiro a alegação de propriedade do agravado, o agravado não pode se apossar da área simplesmente por meio de invasão. Tá? Como todos nós sabemos bem, o direito brasileiro protege o possuidor, inclusive contra o proprietário, que deve se valer das ações pertinentes para reaver sua posse, a posse sobre a área de sua propriedade, caso assim deseje. Então, nesse caso, se o agravado, desculpa, tem, de fato, direito de propriedade sobre aquele trecho, que, aliás, ele nunca reclamou desde 2008, quando a minha cliente adquiriu o imóvel, ele deveria ter ingressado com ação petitória cabível e não simplesmente invadir o terreno. Ou seja, até pelo que se depende da própria defesa do agravado, fica claro que a minha cliente foi vítima de uma invasão injusta, numa área que era claramente de sua posse, ocorrida a menos de ano e dia da data da propositura da ação, pelo que deveria, pelo rito do artigo 562 do CPC, ter sido deferida e concedida a liminar possessória. E é por isso que a gente requer, então, o provimento desse agravo para reformar a decisão e conceder a liminar possessória em favor da minha cliente para pôr fim à agressão da posse que ela vem sofrendo desde meados de 2022. Agradeço a atenção dos nobres desembargadores e dos colegas. Obrigado, doutor Leandro. Com a palavra, o doutor Rafael Furtado. Pelo prazo regimental, doutor Rafael. Me escuta, Celeste? Estava com um problema no áudio. Obrigado. Tudo bem. Só um momento. Bom dia, senhores. Excelentíssimo desembargador Décio Brito, presidente da sessão. Excelentíssimo desembargador Haroldo Oliveira Reim, relator do processo. Excelentíssimo desembargador Antônio Soares, que tem o prazer de comparecer à primeira sessão, pelo menos a minha primeira sessão com o senhor. Excelentíssima senhora procuradora Rosângela de Fátima, representante do Ministério Público. Excelentíssima senhora Cíntia Holanda, secretária dessa sessão. Demais membros e advogados, colegas, estagiários, a quem estiver presente nessa sessão. Bem, excelência, tentarei ser breve, também objetivo, e aproveitarei as palavras do colega do processo anterior para afirmar que o notório saber do desembargador relator Haroldo sobre os termos de cartório nos deixa tranquilo com o fato de saber que esse processo terá a sua análise feita de forma bem detalhada. Bem, o processo de origem, ela trata de uma ação de manutenção de posse iniciada pelo terçado, em que alega um suposto esbulho ou turbação da posse pelo agravado, que é a parte que eu represento, o senhor Abel Pietro. E no pedido de reintegração, né, de não perturbação dessa posse, o juiz de primeira instância indeferiu a liminar de forma até veemente, e eu inicio a minha sustentação oral fazendo uma leitura, peço licença para fazer uma leitura de um trecho importante dessa decisão. Bem, a decisão agravada afirma que, com data vênia, em cognição sumária, os documentos acostados à inicial não permitem concluir o agravamento da situação. Relata lá os IDs, os documentos juntados à inicial do processo de origem. Em outros termos, além da fragilidade das provas que instrui inicial, acerca de eventual posse da parte requerente a ensejar a proteção, não há certeza da prática de turbação, esbulho unilateral narrado no boletim de ocorrência, prova unilateral do boletim de ocorrência. No caso, a petição inicial não demonstrou preencher os requisitos para a concessão da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Ou seja, o juiz, em cognição sumária, disse que os pressupostos do artigo 561 do CPC não estavam preenchidos, mas o fez de forma um pouco veemente, dizendo que os documentos juntados à inicial não comprovam, e alguns deles, inclusive, são prova unilateral, como é o caso do boletim de ocorrência. Bem, excelência, farei uma rápida explanação dos fundamentos, depois um comentário ao que foi exposto pelo colega, inclusive o desenho exposto pelo colega advogado, que fez sustentação em nome do agravante, que ajuda exatamente no que sustenta o agravado. Bem, então, o juiz de primeira instância ele indeferiu o pedido
por duas razões principais. Há uma fragilidade de provas, pois o agravante não comprovou a posse, e há uma ausência de provas contra o esbulho, porque ele também não comprovou esse esbulho, não comprovou essa perturbação da posse. O artigo 561 do CPC, ele tem 4 requisitos principais dos seus incisos, do 1º ao 4º, que no caso seriam a posse, a turbação ou expurgo dessa posse, são os 2 itens já de cara aqui. A decisão agravada fundamentou que não houve comprovação, a data dessa turbação, ou desse esbulho, inciso 3º, e inciso 4º, a continuação da posse, embora turbada, ou seja, a comprovação da posse e a continuação da posse, que teria que ser um ônus probatório, um ônus probatório do agravante. Só que o agravante ele não comprovou qualquer desses requisitos legais. E aqui eu faço a primeira observação, excelências. Ele não só comprovou, como nós temos que fazer um comparativo dos fundamentos da inicial, que deram origem à decisão agravada, com a inicial do agravo de instrumento. Digo isso porque houve um filtro por parte do agravante do que ele ia colocar nos fundamentos, do que ele iria colocar nos documentos comprobatórios. Antes disso, eu faço um destaque. Dos requisitos legais do 561, os incisos 1º e 4º, destaca-se que a posse não foi comprovada, bem como a continuidade dessa posse. Percebemos o documento inicial, em que se tenta comprovar essa posse e essa continuidade da posse, exclusivamente 2 anexos, no agravo de instrumento. Um dos anexos é um boletim de ocorrência, que a jurisprudência é tranquila, inclusive foi referendado na decisão agravada, que é uma prova absolutamente unilateral, não vai provar turbação, não vai provar posse, nem sequer a data dessa turbação. O segundo documento é um anexo com 3 fotos. 3 fotos de chão e cercas no chão, que podem ser em qualquer absoluto lugar do mundo, qualquer lugar do Piauí. Então, essas fotos não provam nada pior. Não dizem onde é que seria essas cercas. Não provam absolutamente nada. São fotos totalmente genéricas. Dos fatos alegados pelo agravante, ele afirma no processo inicial que sua posse de propriedade teria um fundamento em uma propriedade desde 2008. Inclusive, o colega advogado ressaltou isso na sua fala, que em 2012 teria sido turbado. Porém, ele omite no agravo de instrumento, ele afirma e tenta comprovar essa posse e propriedade na ação inicial com base na matrícula 4080 do embargador Haroldo. Ele afirma documentalmente que a sua propriedade de posse dessa área em litígio ela está comprovada na matrícula 4080. E aí, faço a primeira observação ao que foi ponderado pelo colega advogado que representa o agravante, que ele diz que aproveitou-se de um cancelamento de um georreferenciamento. Porém, excelência, essa afirmação não é verdadeira. Na verdade, a matrícula 4080, como muito bem demonstrado nas contrarrazões, ela foi cancelada por sentença transitada em julgado. Ou seja, o Poder Judiciário determinou não que um georreferenciamento, mas que a matrícula foi cancelada. Então, vai muito além do simples georreferenciamento, a qual eu vou já me ater. Ou seja, em razão desse primeiro embate nas contestações na primeira instância, o agravante resolveu omitir esse fato, que teria afirmado a sua posse-propriedade lá na primeira instância, com base na matrícula, que simplesmente foi cancelada por decisão transitada de julgado. Essa informação não existe na sua peça do agravo de instrumento, excelência, mas consta o destaque que nós fizemos nas contrarrazões, ou seja, a posse e a propriedade por si só aí já não se comprovam, porque essa matrícula foi cancelada por decisão transitada e julgada pelo Poder Judiciário. Passando, além disso, as provas dessa posse, desses esbulhos, são frágeis. Já comentei sobre o boletim de ocorrência, que é prova unilateral. Daí se pode se descartar completamente quaisquer informações de lá. Tanto a data, como a posse, como a propriedade. Aí, repito, a matrícula foi cancelada, como também qualquer tipo de esbulho. E eu faço um destaque, que também consta nas contrarrazões, vou tratar de quatro pontos, apenas para destacar pontos de provas juntadas à primeira instância também. Novamente, o agravante fez um filtro do que não traria o agravo de instrumento, para parecer que houve um julgamento errôneo do juiz de primeira instância, mas não houve. Daí, suas provas são frágeis, como bem destaca a decisão agravada. Uma das provas juntadas pelo agravante, o contrato de prestação de serviços, faço referência ao ID nas contrarrazões,
eles não são referentes ao imóvel em litígio, mas sim de outro imóvel, e são anteriores a 2013, ou seja, não, se colocar a data da ação, não provariam, talvez, a data. Já não prova nem o esbulho, não provaria sequer a data, que necessariamente teria que ser em menos de ano e dia. Segundo documento que ele juntou na inicial, da processo de origem, uma declaração para uso do solo, também é um documento de 2012 e é referente à fazenda Cabeceiras, de matrícula 957, é outro imóvel. As licenças ambientais, faço referência às ideias nas contrarrazões, são de 2011 e são referentes à fazenda Pirajazinho 2, também não tem nada a ver com o imóvel em questão. E também houve um documento lá que ele juntou um relatório ambiental simplificado, faço referência ao ID nas contrarrazões, ele, no destaque feito desse documento, há uma confissão de que ainda existia ocupação ou produção nesse imóvel desde 2012, ou seja, é também uma data muito anterior àquilo. Em contrapartida, e aí faço um destaque nas contrarrazões, o imóvel alegado pelo agravante, ele não é produtivo, parte do agravante, mas sim pelo agravado, que é o real proprietário, possuidor, manso e pacífico desde 2000 do imóvel, né? Comprova-se documentalmente, tanto em primeira instância como neste agravo instrumento, a matrícula 7.776 está em anexo, desembargadores, especial desembargador relator Haroldo, faz-se juntada dessa matrícula, ou seja, nós estamos o agravante com a matrícula cancelada pelo Poder Judiciário, o agravado real proprietário possuidor com a matrícula regular. Não só regular a matrícula, mas está regular a matrícula, a averbação do georreferenciamento da mesma área. Lembrem, desembargadores, o colega advogado juntou uma imagem, percebe-se que ele trata de um triângulo na parte inferior. Esse destaque está feito, inclusive, na petição da agravo instrumento. Fizemos o mesmo destaque na petição das contrarrazões, e não só um destaque na petição, mas também juntamos em anexo ao agravo instrumento o georreferenciamento dessa área. Esse triângulo está já referenciado e é de posse e propriedade mansa e pacífica do agravado. Inclusive, está averbado na mesma matrícula 7.776, a qual se fez juntada. Ou seja, a área em litígio não só não é propriedade nem posse do agravante, porque a matrícula dele foi cancelada, como é tranquilamente, documentalmente comprovado, posse e propriedade mansa e pacífica do agravador, que junta a averbação e a matrícula do imóvel, exatamente sobre esse pequeno triângulo que foi demonstrado, além do processo, pelo colega advogado nessa imagem que ele juntou um pouco antes da minha fala, né? E sobre a produtividade da área, as fotos da produtividade estão juntadas nas contrarrazões, assim como na primeira instância, inclusive com uma cédula de produto rural, número 020-19/20, ou seja, bem anterior ao suposto esbulho. Então, inexiste, senhores desembargadores, qualquer tipo de esbulho é uma posse e propriedade mansa e pacífica do agravado, que produz há muito tempo na área, diga-se de passagem, desde 2000, quando comprou o imóvel, isso aí consta na matrícula 7.776, a verba cédula de produto rural demonstrando a utilização da área para fins de produção, junta provas documentais e fotos para isso, e está-se diante apenas de uma afirmação que não se sustenta, com fotos e documentos frágeis, repete-se, filtrados da ação de primeira instância, porque se tornam ainda mais frágeis, e talvez, numa tentativa de levar Vossas Excelências a erro, omite uma informação muito importante, que a posse alegada em primeira instância tem por base uma matrícula, um imóvel cuja matrícula foi cancelada pelo Poder Judiciário em decisão transitada de julgado, ou seja, não é um georreferenciamento. E dentre a questão de georreferenciamento, a área está georreferenciada em poder, propriedade do agravado. Por essas razões, excelências, nós requeremos o não provimento do agravo instrumento e a manutenção da decisão agravada. Para o que requer, obrigado. Desembargador Aderson. Pois não, doutora Cênia, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra em mente, relator, desembargador Haroldo.
Desembargador Haroldo, o senhor está sem o som. O cerne do recurso, obrigado, doutora Cíntia. O cerne do recurso consiste na discussão acerca do pedido de liminar de manutenção de posse referente ao imóvel descrito na inicial. Em relação à concessão de liminar nas ações processórias, dispõe aqui 561 do nosso CPC. Só existe um CPC. Se eu quiser falar com o 73, eu tenho que indicá-lo. 561 incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu. A 3, a data da turbação do esbulho. E a 4, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção. Ou a perda de posse, da posse, na ação de reintegração. Conclui-se da leitura do 561 do CPC que incumbe ao autor da ação de manutenção de posse provar o exercício de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, donde resulta claro que o citado interdito possessório é concedido ao possuidor que consegue evidenciar ter sido injustamente privado da sua posse anterior. A posse é um estado de fato, que pode ser caracterizada pela apreensão da coisa ou pelo exercício do direito sobre o bem, podendo ser exercida de modo pessoal e direto pelo próprio dono do imóvel, ou deve-se comprovar o exercício de atos exteriorizadores. Vamos lá. Exteriorizadores, faltou o ri, do domínio, que tornam visível o exercício do direito de propriedade. No caso em questão, a liminar de manutenção foi indeferida após análise das provas. Oportunidade que o ilustre juiz singular entendeu não estar suficientemente demonstrado que a autora tinha a posse anterior e de que o réu tivesse obtido a posse de modo vicioso. O 562 do mesmo diploma legal assim determina. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, se ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção e reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Fecho aspas. Como se extrai dos aludidos artigos, o julgador deve limitar-se a uma análise superficial quanto à existência dos pressupostos elencados no CPC, passando a uma análise mais acurada sobre o mérito da questão, tão somente por ocasião da sentença definitiva. Vamos tirar definitiva. Para ter definitiva, deveria ser decisão. Sentença fulmina o processo, põe o processo a termo. No caso concreto, houve um indeferimento de liminar de manutenção de posse do imóvel em questão, em decisão assim fundamentada. Neste termo, com a devida vênia, ou com a data vênia, em cognição sumária, os documentos acostados à inicial, faltou a crase, não permitem concluir o agravamento da situação conforme ID de número. Noutros termos, além da fragilidade das provas que instruem a inicial acerca de eventual posse da parte requerente a ensejar a proteção, não há certeza da prática de turbação / esbulho unilateral narrado no boletim de ocorrência. No caso, a petição inicial não demonstrou preencher os requisitos para a concessão da liminar. Fecho aspas. Analisando a fundamentação exposta pelo magistrado Acor, percebe-se que, ao menos para um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, prudente é a decisão agravada,
ao contrário do que pretende impor a parte agravante em seu recurso. Com efeito, a posse esbulhada da parte requerente agravante não se encontra delineada nas provas documentais. Por consequência, tem-se que as conclusões obtidas a partir das provas constantes nos autos é que o magistrado de primeiro grau decidiu pela não concessão da liminar, convencido que não se encontravam presentes os requisitos autorizadores à concessão, à sua concessão. Em ação possessória, goza o juiz de certa margem de discricionariedade para formar um convencimento provisório e conceder ou não liminar, segundo seu prudente arbítrio, devendo este prevalecer, cabendo ao tribunal, somente em casos excepcionais, alterar a decisão, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade. Assim, diante da documentação e dos esclarecimentos apresentados nesta fase processual, deve ser mantida a decisão atacada, uma vez que o prolator da decisão é o que melhor tem condições de vislumbrar a verdade dos fatos argumentados antes estar mais perto dos fatos e das partes. Nesse sentido, manifestam-se os tribunais pátrios. Peço permissão para ler somente a parte que interessa das respectivas emendas destes acordos. Não havendo comprovação da posse do autor sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a concessão da liminar de manutenção de posse, a medida pleiteada deve ser indeferida. Necessário aguardar a instrução processual com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso. Minas Gerais, relator Fabiano Rubinger de Queiroz, julgado dia 1º de junho de 2022, na 11ª Câmara Civil. Rapaz, lá tem processo. A segunda, para a concessão de liminar e ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse e o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, é um elenco siamês. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a integração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. Agravo de instrumento conhecido e provido, Tribunal de Justiça de Goiás, relator, desembargador Sérgio Mendonça de Araújo, julgado dia 6 de setembro de 2019. E um último, nas ações possessórias de reintegração e manutenção de posse, para fim de deferimento de liminar, a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, inaudito altera a parte ou par, deve o autor comprovar de forma cabal todos os requisitos exigidos de acordo com 561 antecedente. A 2, é imprescindível a realização da audiência justificativa com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar nos termos do artigo 562 do CPC. Serli Marconde Alves, 3 de março de 2021. Fechando aspas, em definitivo. Cabe registrar, se necessária, a superação da instrução processual para melhor elucidação de se todo o imóvel em questão está ou não sob a posse da agravada, questão a ser melhor dirimida na ação de origem. Desta forma, deve ser mantida a respeitável decisão
quem deferiu a liminar, uma vez não presentes os requisitos exigidos por lei, sobretudo em casos como este, em que não se constata qualquer ilegalidade da decisão e muito menos contrariedade com a prova inicialmente produzida. Diante do exposto, e sem necessidade de maiores considerações, rogo vênia, voto pelo improvimento do recurso do agravo do instrumento, mantendo-se integralmente ou na íntegra a decisão hora gastada. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Haroldo. Eminente doutor Antônio Soares, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, as ações possessórias, como disse a benção, na verdade é uma situação fática em que encontra-se todos os elementos exatamente condensados ali na própria posse. O julgador, como bem frisou o nobre relator, na verdade tem melhor situação de contato, de presenciar, de ouvir dizer, enfim. É um tema realmente que incomoda, porque aquele que acha que perdeu, naturalmente quer rever aquilo que perdeu, que foi turbado na sua posse, mas como a posse, como já disse, conquanto possa ser exercida por outrem, por terceiro, não exige, na verdade, o contato físico, mas ela tem e traz os seus elementos identificadores. E esses tais é que o documental somente, por si só, não é suficiente nem imprescindível, mas, sobretudo, a realidade fática comprovada. E aí é que o magistrado, quando se depara com uma situação dessa ou desse naipe, ele, por cautela mesmo, até por dever de cautela, deverá ouvir testemunha, produção de provas que também são necessárias, porque o Código exige que ele só poderá deferir após a comprovação desta perda da posse, ou seja, de uma posse anterior que fora perdida ou turbada. O senhor relatou, mais uma vez, com conhecimento inquestionável da matéria, pois que juiz por muito tempo de lei de registro público, vara de registro público, e pelo interior também passou, onde se tem essas nuances de vez em quando com posse, me por não se tratar de um tema que venha exaurir ou a perder o objeto das posses reclamadas, é apenas uma forma da concessão ou não liminarmente deste provimento, é que acho razoável a decisão do juiz e acompanho em toto o voto do senhor relator, presidente. É como voto. Obrigado, doutor Antônio Soares. Eu também entendo que não há nos autos comprovação da existência da turbação, tampouco da sua data. Também compreendo que o boletim de ocorrência não é suficiente para a comprovação da turbação, por ser prova unilateral, conforme o entendimento já pacificado da nossa jurisprudência. Também não fora demonstrado se a suposta turbação teria se dado em menos de um ano e dia, requisito obrigatório para o deferimento da medida liminar. Assim, portanto, com essas considerações, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Então, a Câmara, à unanimidade, nos termos do voto do relator, doutora Cíntia, conheceu do agravo e manteve a decisão agravada em todos os seus termos. Negando provimento, né? Negando provimento. Então, o terceiro processo agora, doutora Cíntia, essa apelação origem Pedro II, né, doutora Cíntia? Isso. Sim. Então, o processo é o 080 15 79 73 2020, origem Pedro II, segunda vara, apelante ao Banco Bradesco, advogado doutora Larissa Santos Serrossi, apelado ao Tiago Gonçalves dos Santos, advogado doutor Alesson Souza Gomes Castro e outros. O relator eminente doutor Antônio Soares dos Santos, a quem tem a honra de conceder a palavra.
Obrigado, presidente. Informo que o relatório já está ou consta do sistema. Muito obrigado, doutor Antônio Soares. Com a palavra, a parte agravante, através da doutora Manuela Julião dos Santos. A quem tem a palavra pelo prazo regimental, doutora Juliana. Doutora Manuela. Está por aqui, tá? Bom dia. Desculpa, o meu microfone estava desligado. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, nobres magistrados aqui presentes, nobre jogador, relator, serventuários da Justiça e colegas presentes nesta sessão. A presente ação, ela trata de uma reclamação formulada pela parte recorrida, onde ela ingressa informando que sofreu descontos em sua conta bancária, referente ao empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Em sede de defesa, o banco informou que não houve qualquer irregularidade no contrato, né? No desconto realizado, tendo em vista que em verdade, o contrato que a parte recorrida reclama nos autos corresponde a um refinanciamento de um contrato anteriormente firmado junto ao banco. A parte recorrida, ela reclama do contrato 81.011.5864 e este corresponde ao refinanciamento do contrato 81.011.5864, o qual ele foi firmado no valor de R$ 4.937,57, a ser pago 72 delas. O que se observa nesse caso, excelências, é que, se tratar de um refinanciamento, não foi depositado na conta da parte recorrida o valor integral do empréstimo contratado. Este valor contratado ele foi utilizado para quitar o saldo remanescente do financiamento anterior e o valor restante depositado em sua conta. Com a apresentação da defesa e documentos, a parte recorrida foi intimada para se manifestar da defesa e do contrato anexado e demais documentos. No entanto, transcorreu em habeas tal manifestação, após o juiz de primeiro grau proferir sentença, julgando antecipadamente, sem sequer oportunizar as partes quanto à possibilidade de produção de novas provas, ocasião em que julgou procedentes pedidos iniciais da parte autora para declarar inexistente o débito, para que o banco cancele o contrato reclamado, a condenação da devolução dos valores descontados em sua forma dobrada, bem como o pagamento de R$ 2.000 a título de danos morais, em razão disto, excelências, que o banco vem aqui esclarecer alguns pontos. Inicialmente, o que se observa é que, ao tempo da defesa, foi anexado, sim, contrato que comprova a legalidade, a regularidade do empréstimo consignado aqui reclamado. Ainda, na fundamentação da sentença, o juiz afirma que em que pese ter sido juntado o contrato, que data máxima venha uma prova robusta quanto às questões aqui tratadas nos autos, e ela por si só já é capaz de afastar o pleito realizado na petição inicial, mas ainda assim o juiz de primeiro grau não achou que a juntada do contrato firmado pela parte autora seria suficiente, uma vez que necessitava da prova do depósito do valor na conta da parte recorrida. O que se observa, excelências, é que está nos autos
o TED, comprovando o depósito realizado na conta da parte recorrida, referente a esse contrato aqui reclamado. E o que se observa ainda, excelências, é que, analisando minuciosamente a questão aqui tratada, é que o contrato ele foi firmado no ano de 2018. A ação foi proposta em 2023. O depósito foi realizado na conta da parte recorrida. Não houve devolução dos valores, não houve qualquer reclamação em relação a isso neste período. Inclusive, a parte recorrida fez uso de tal valor, já que fora depositado em sua conta. Por estas razões, excelência, não há que se falar em condenação em má-fé do banco recorrente, uma vez que os descontos realizados, eles se revelam um exercício regular do direito, uma consequência do contrato que foi firmado entre as partes, e o dano moral, consequentemente, ele se revela desarrazoado e desproporcional, uma vez que, como já fora dito e amplamente demonstrado, comprovado, não houve qualquer irregularidade quanto aos descontos realizados. Em sendo assim, excelências, o banco requer que o recurso seja conhecido e totalmente provido, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. E, acaso não seja este o entendimento de vossas excelências, requer que o valor fixado a título de danos morais seja afastado ou reduzido e que a condenação em danos materiais ocorra em sua forma simples. É o que se requer. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Obrigado, doutora Manuela. Devolvo a palavra ao eminente querido doutor Antônio Soares. Doutor Antônio está sem som. Muito bem. Obrigado, presidente, desembargador Adesso, obrigado, vice-presidente, desembargador Haroldo Rê, que é presidente da outra Câmara, senhora procuradora, senhora advogada, servidora. Presidente, esta matéria é daquelas recorrentes, frequentemente recorrente. Tanto é que este egrégio tribunal sumulou, através da súmula de número 18, a respectiva matéria, de modo que, tendo a aquiescência de vossas excelências, eu leria a ementa ou o resumo do voto, sem prejuízo de esclarecimentos outros, se necessário. A ementa diz o seguinte: analisando-se o ponto fulcral da lide e examinando os documentos acostados aos autos, constata-se que o apelante, Banco Bradesco S.A., acostou, junto à contestação, o instrumento contratual, sim, mas não comprovou o depósito de valores referente à contratação, evidenciando-se assim a falha na prestação do serviço, tendo em vista o risco inerente às suas atividades, consoante entendimento sedimentado pelo STJ na súmula número 497. Desse modo, presidente, inexistindo a prova de disponibilização de valores relativos ao suposto mútuo firmado entre as partes e demonstrada a realização dos efetivos de desconto no benefício previdenciário do apelado, Tiago Gonçalves, resta configurada a nulidade da contratação, conforme dispõe a súmula 18 deste egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, e, consequentemente, ou por consequência, a responsabilidade do apelante no que tange, aliás, à realização de descontos indevidos nos proventos do apelado, devendo a devolução ser feita em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, ante a conduta do banco contrária à boa-fé objetiva. No que se refere ao dano moral e ao dever de responsabilização civil, estes restaram perfeitamente configurados, uma vez que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é
objetiva, independentemente da existência ou não de culpa, artigo 14 do CDC. Assim como o evento danoso e o nexo causal estão satisfatoriamente comprovados nos autos, ante a ilegalidade dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários do apelado, impondo, assim, uma arbitrária redução dos seus já parcos rendimentos. Desse modo, concluo dizendo que recurso tenho por conhecido e desprovido. E, ao final do deciso, diante do exposto, conheço da apelação civil por atender seus requisitos legais de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, danos morais fixado, posto que dele não houve recurso adesivo da parte contrária, fixado em R$2.000. É como voto, senhor presidente. Eminente desembargador Haroldo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu até tomei um susto. Eu digo, ei, por que é que você, Haroldo, não se inteirou por inteiro? É o termo redundante? Não. Posso me inteirar, tomar conhecimento pela metade do processo, porque Sua Excelência, a doutora Manuela, disse que fora feito o depósito. Eu digo, eu não vi isso aqui. Onde é que está? E eu pensei, repito, que Sua Excelência fosse indicar o ID, as páginas, onde estava a comprovação de que o TED estava juntado aos autos em razão de que houvera feito o banco, o respectivo pagamento. Não fizeram. Senhor presidente, não tenho nada que acrescentar e muito menos retirar do voto de Sua Excelência, o desembargador Antônio Soares. Eu acompanho integralmente. Eu também acompanho o voto do ilustre relator. Então, a Câmara, a unanimidade, conheceu do recurso, por preencher os pressupostos legais, e, no mérito, julga dando improvimento, né? Mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos. É isso, doutora Cíntia? Isso. Negou o provimento. Agradeço a doutora Manuela, né, Julião dos Santos, né? E nós vamos agora ao último processo da pauta. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, doutora. Boa tarde, minha ex-vizinha. O último processo da pauta é o processo número 076095512/2022, agravo interno, e tem como agravante Lualto Rendiacá Limitada, advogado Joaquim Mendes de Souza Neto, agravada Civil Porte Engenharia Limitada, advogado Felipe Brandão André e outro, o relator eminente, doutor Antônio Soares dos Santos, a quem tem a honra de conceder a palavra. Obrigado, presidente. Relatório no sistema. Não havendo sustentação, desembargador Antônio, você pode proferir o voto. Pois não. Falei com satisfação, presidente, ao tempo em que agradeço a gentil referência à nossa pessoa. Senhor presidente, trata-se de um agravo interno em apelação civil referente à justiça gratuita requerida por Lualto Rendiacá Limitada. E, na síntese, o mérito diz o seguinte: de início, nota-se que a agravante insiste na sua resignação recursal quanto à necessidade de concessão da gratuidade da justiça, arguindo que no mês em 2022 encerrou-se o último contrato de locação inerente à sua atividade comercial e, por isso, é hipossuficiente para arcar com o ônus do processo. Pois bem, tem-se que a pretensão da agravante é manifestamente improcedente,
podendo incorrer nas disposições do parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC, notadamente pela ausência de verossimilhança de suas alegações e de mero inconformismo. Tanto é que se observa que a alegação de hipossuficiência pelo encerramento de sua atividade comercial sequer foi comprovada, uma vez que não trouxe documento, ou se o fez, não trouxe documento comprobatório suficiente para justificar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do recurso ou recursado. Vale destacar que os benefícios da assistência judiciária gratuita ao postulante pessoa jurídica deve estar robusta e materialmente comprovada sua situação de insuficiência econômica para arcar com as despesas decorrentes do processo, sem prejuízo de seu funcionamento ou de sua administração. Nesse contexto, frise-se o entendimento atualmente pacificado no âmbito do STJ, conforme anunciado da súmula 481, assim redigida, em literis, ou literalmente, aspas, faz juiz ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Concursando-se os autos da apelação civil ou estes autos, tem-se que a agravante apenas juntou documentos apontando a existência de um contrato firmado com a administração pública próximo do termo final. Porém, este documento não tem condão para servir de prova apta a apontar o encerramento de suas atividades comerciais ou da sua hipossuficiência, sendo que, no mínimo, poderia ter demonstrado por meio de um balancete contábil a aludida insuficiência financeira. Logo, repita-se, as provas apresentadas não comprovam com consistência o fim das atividades comerciais ou a precariedade financeira, deixando de apresentar documento do fim de sua atividade e um balanço contábil que especifique qual é o seu ativo e passivo. Portanto, com base nas provas carreadas nos autos, não há justificativa para o deferimento das benesses da justiça gratuita, o que demonstra que este agravo interno é manifestamente improcedente, nos termos do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Ademais, a agravante arguiu que julgar a apelação civil deserta é medida contraditória ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de indeferimento da justiça gratuita, considerando a interrupção do prazo recursal da agravante, assim como a perspectiva de ter seu recurso provido. Nesse sentido, a agravante apenas buscou conferir aos embargos de declaração o efeito modificativo de forma isolada e exclusiva, o que é e me parece inadmissível. A propósito, leciona a doutrina de Daniela Amorim Assunção Neves sobre a questão, como se vê, aspas, as hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargo de declaração são aquelas previstas expressamente em lei, omissão, contradição, obscuridade e erro material. Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de contradição e omissão, muito mais frequente na segunda hipótese, o provimento dos embargos de declaração com o consequente saneamento do vício poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O efeito do provimento dos embargos de declaração será atípico, porque somente ele se afasta da estrutura básica desse recurso, mas tal atipicidade é uma decorrência lógica e natural da possibilidade de enfrentamento de novas questões no recurso, no caso de omissão ou de escolha entre duas posições inconciliáveis, no caso de contradição. É o novo Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo, página 1718, de São Juspódio, 2016, Salvador. Fecha aspas. É conterrâneo do nosso ilustre desembargador Haroldo Ré.
Assim, a alegação da agravante de que a oposição de embargo de declaração contra a decisão de indeferir ou quem indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo não pode ser acolhida, a meu sentir. Isto posto, o artigo 1026 do CPC estabeleceu que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, sendo que a interrupção do prazo se dá exclusivamente para esta finalidade, interrupção de o prazo recursado. O artigo 1026 diz textualmente: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. No mesmo diapasão, a doutrina, e não quero cansá-los aqui, mas consta do voto do Tribunal de Justiça, aliás, do STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, da 4ª turma, e do STJ ainda também, do ministro Sérgio Cuquina, 1ª turma, julgada 22/5/2018, agravo interno, a que se nega provimento lá naquela decisão. Com efeito, a determinação de recolhimento de preparo ou do preparo que se dá através de prazo processual não é interrompida, ainda que sejam opostos embargos de declaração, motivo pela qual a apelação civil se tornou deserta. Por fim, senhor presidente e desembargador Haroldo, a agravante argumenta pela impossibilidade do não conhecimento do recurso em função da deserção. Afinal, diz ela, seria necessária a sua prévia intimação pessoal para o recolhimento do preparo ou do aludido preparo. A fundada intimação pessoal arguída pela agravante, na disposição do artigo 485, parágrafo 1º do CPC, e ali constante nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3 do mesmo dispositivo, diz, 485, o juiz não resolverá o mérito quando? Da reticência. 2. O processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbe, o autor abandonou a causa por mais de 30 dias. Parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Todavia, as hipóteses previstas na legislação processual para intimação pessoal da parte são restritivas ou restritas, da qual não se impõe na situação destes atos. Vale ressaltar que a publicação eletrônica, nos termos da Lei 11.419/06, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, exceto, naturalmente, nos casos em que a lei exija ou estabeleça expressamente a intimação pessoal. No presente caso, vislumbra-se a possibilidade de intimação eletrônica para o recolhimento do preparo recursado, pois não se insere nas hipóteses restritivas impostas pela legislação processual. A corroborar tal entendimento, cite-se o precedente jurisprudencial, a similitude, execução fiscal, processual civil, agravo interno, no agravo, em recurso especial, Código de Processo Civil de 2015, aplicabilidade, preparo, ausência de recolhimento, deserção, intimação eletrônica, possibilidade, precedentes, argumentos insuficientes para desconstituir a decisão atacada. De modo que tem-se ainda mais extenso, mas é o suficiente, eu entendo, e só nominando o relatório da ministra Regina Helena Costa, data de julgamento 9 de 9 de 2021, 1ª turma. Desse modo, senhor presidente, tem-se pela desnecessidade de intimação pessoal da agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal, bastando a publicação eletrônica com fulcro no aludido artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.419/06. Concluindo, senhor presidente, ante o exposto,
conheço do agravo interno por atender aos requisitos legais de sua admissibilidade, mas lego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, custas de lei. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Antônio Soares. Como vota o desembargador Haroldo Reim? Senhor presidente, mais uma vez eu tomei um susto, porque Vossa Excelência autorizou o eminente desembargador Antônio Soares de ler somente, tão somente, a ementa de um desembargo de declaração, armete embutido, como diz o outro. E ele leu esse tratado aí. Pois eu digo, rapaz, tudo isso é uma emenda, mas aí Sua Excelência embrulhou com um agravo interno. Mas tudo se resumiu numa só convicção. Eu o acompanho. Eu também o acompanho. Então, a Câmara, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu do agravo interno, por preencher os seus pressupostos legais, e, no mérito, negou o provimento, mantendo a sentença agravada em todos os seus termos, doutora Cíntia. Eu pergunto aos eminentes colegas desembargadores, Haroldo Reim, Antônio Soares, se tem alguma coisa a acrescentar à nossa sessão de hoje. Terminei aqui, meu amigo. Não, senhor presidente, não diria nem acréscimo, mas acredito sim como um dever que não tem a condição de acréscimo, de agradecer ao Altíssimo pela oportunidade de, mais uma vez, desempenharmos o nosso munus, e ele que me perdoe, mas eu vou mais além. Eu sou meio atrevido, né? E vai ficando velho aí que aumenta. A alegria de compartilhar esse momento, não só pela amizade, mas também pelo profissionalismo e, acima de tudo, pela transparência. É gratificante, enriquece. E, de vez em quando eu me lembro, já começo a chorar que daqui a 1 ano, 6 meses, eu não vou ter mais este ambiente. Foi o que eu disse para o meu irmão ontem aqui, tal de Raimundo Donato da Costa Alencar. Mas é isso, faz parte da vida. E como diz, perdão, o Espiritismo, a morte existe para valorizar a vida, para dizer o que é a vida. A aposentadoria existe para dizer o quanto a gente trabalhou. Mesmo porque não haverá um novo dia se a noite não acabar. É gratificante, repito, trabalhar com os senhores. Muito obrigado de coração cheio. E como dizia minha avó, não é do fundo. O fundo tem rapa. Rapa a gente joga fora. Gratidão, ou ela é integral, ou não é gratidão. Gratidão aos senhores. Doutor Antônio Soares. Presidente, de igual modo, e no mesmo diapasão do desembargador Haroldo Reim, e de Vossa Excelência, por extensão também, que eu acredito que eu seja, é agradecer ao Eterno pela oportunidade deste convívio, que faz nos até lembrar o episódio de Pedro com a ascensão de Cristo no monte, quando ele estava tão empolgado com a presença dele, disse: mestre, por que eu não faço 3 tendas aqui? Uma para ti, Moisés e Elias, a gente fica por aqui mesmo. Porque, na verdade, é muito salutar a convivência, e com essa convivência a gente tem sempre desejo de estar junto mesmo. Mas se o desembargador Haroldo, depois de 20 e tantos anos aqui no batente, na vivência, já está com essa pré-angústia da separação, que é 1 ano e 6 meses que ele cita, imagine o pobre do velhinho aqui que só tem 1 ano e 1 mês. 1 ano e 2 meses, se chegar, né? 1 ano e 2 meses. Mas, então, é por isso que nós devemos viver cada momento intensamente, com dedicação, e assim eu faço na preservação da amizade, o que é mais importante nesse mundo, não é? Nesse mundo que nada se leva, mas pode se deixar, né? E quando se deixa amizade, já deixou um bom legado. De modo que eu tenho como 2 bons e grandes amigos de convivência de muito tempo, a nossa procuradora Rosângela,
Cíntia, de igual modo, e peço ao Eterno que nos preserve com vida e restabeleça ou mantenha a nossa saúde até o tempo que ele assim o desejar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Desembargador Haroldo diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Um ponto. Né? É sempre bom ouvir o doutor Antônio Soares, tá bom? Só uma coisinha, eu discordo não, eu vou aqui agora fazer um acréscimo. Quando Paulo, que na realidade era um judeu romano, centurião, e tinha muito prazer, e para mim, peço perdão a quem entendeu o contrário, foi e é o maior dos apóstolos, o apóstolo gentios. Para mim, ele foi entrega total e não chegou a conhecer Jesus Cristo. Quando ele viu Jesus Cristo, primeira vez que Cristo o abordou, perguntou por que o perseguia, ele ficou cego em razão da luminosidade. É chamado espírito de luz. Só que Cristo é um espírito de luz puro, perfeito. E então ele ficou cego, escamas nos olhos. Mas quando Pedro seguiu Jesus, juntamente parece que com João e Tiago, e viu o encontro da tríade lá em cima, era tanta luminosidade que somente Jesus Cristo conseguia vê-los. E diz a lenda que somente Pedro teve autorização para enxergar o que não alcançaria a 0,0000 infinitesimal permissão para ver aquela luz. Mas só viu os 3 vultos. Quando começaram a brilhar, por que eu não poderia erguer 3 tendas? Não vai não, bem. Pois eu também, doutora Rosângela, a senhora para nós sempre é motivo é um farol aqui na sessão, tá? É o nosso farol. É sempre muito gentil, sempre muito Muito atento. Se faltar óleo, desembargador. Quero dizer faltar que óleo, pode me chamar que eu vou buscar. tá bom. É uma honra participar, compor essa Câmara de pessoas de tão elevado espírito, não é? Espiritualidade também. É um prazer. Sou muito grata por isso. Eu também sou muito grato a Deus, né, por ter me permitido realizar essa sessão com tanta tranquilidade, tanta harmonia. E para mim sempre é motivo renovado, de muita satisfação e também de muita alegria reencontrá-los. Né? Tinha encontrado o desembargador Haroldo há pouco tempo no gabinete dele, numa reunião na presidência. Doutor Antônio Soares aí, colega e querido amigo. Doutora Rosângela, e obrigado, doutora Cíntia, também, né? Pela inteligência e competência com que sempre nos auxiliou aqui na secretaria. Então, um grande abraço, que Deus nos continue nos abençoando. Amém. Amém. Grande abraço. Tchau, Cíntia. Tchau, doutora. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Amém.